A rotina sagrada e a rotina de autocuidado são duas rotinas sinérgicas para a mulher ativar a feminilidade dela. E o que vai acontecer é que quanto mais ela prosperar e mais dinheiro ela ganhar, menos homens ela vai ver como compatíveis com ela, porque o homem sempre vai ter que ganhar mais. Porque a mulher não consegue respeitar um homem que ganha menos do que ela. Porque daí, quando você protege e provê para sua esposa, aí você vai conhecer a natureza feminina dela real, quando ela se sente protegida. Existe uma rotina dessas pessoas que já são tão maduras e se tornaram patriarcas e matriarcas? Uma rotina? Existe. Só que essa rotina, ela não é uma construção universal que se replica e é igual para todo mundo. É uma rotina que o casal construiu em sinergia e é como se fosse uma dança que aquele casal desenvolveu, que é única dele, daquele casal. Isso também é um outro ponto que é importante da gente notar, porque algumas pessoas têm uma concepção totalmente equivocada e errada no ponto de vista espiritual, que eu conheci um patriarca e uma matriarca e eu quero seduzir o marido dessa mulher para ser o meu patriarca, só que o processo se esse homem se corromper e sair de um estado de matrimônio com uma matriarca sendo um patriarca, ele deixa de ser. Então assim, não é porque você viu que um homem e uma mulher tem um casamento, um matrimônio feliz, que se você conseguir essa pessoa pra você, você vai ter o casamento feliz que eles tinham antes. Importantíssimo falar isso. É muito importante entender que aquilo que eles conquistaram pertence a eles e somente a eles e a Deus. Você não consegue fazer uma transferência de um matrimônio de uma pessoa pra outra. Então aquilo que você vê num casal muito bem casado, ele pode ser inspiração, mas nunca algo, uma posse a ser tomada como uma propriedade. Se eu conseguir... Um objetivo, né? Esse homem é feliz com essa mulher é feliz com esse homem, se eu conseguir esse homem, essa mulher, eu vou ser feliz tanto quanto eles eram no casal anterior. Pelo contrário, porque se passar pelo processo de degeneração, da traição, ou mesmo de um divórcio sem traição, corromper, né? ou mesmo de um divórcio sem traição, você vai ter que começar a construir isso do zero. E se tiver traição, você vai começar a construir do negativo. Então, assim, nunca é vantajoso você desconstruir um casamento ou um matrimônio de alguém, porque você não vai transferir os benefícios que aquele casal tinha junto pra você. Essa lógica é óbvia, né? Se eu conseguir esse homem, ele traiu a ex-esposa dele comigo, o que impede ele de me trair como esposa com a próxima? Sim. Nada. A resposta é nada. Então você vai viver todos os dias o seu casamento com esse homem que iniciou um casamento com você através da traição, você vai viver insegura pra sempre. Porque se esse homem não passar por um processo de redenção, ele não vai mudar os padrões dele. Se ele traiu a esposa anterior, ele vai trair você também. Isso é uma questão de tempo. Explica um pouquinho melhor pra gente, porque você falou das rotinas. A diferença da rotina sagrada e de autocuidado. A rotina sagrada, ela é um devocional essencial para as mulheres. Tá? Os homens não precisam fazer rotinas sagradas. O do homem é de... rotina de autodomínio. Exato. Então a gente vai ter a rotina sagrada, que é o devocional da mulher para Deus. Ela faz por alegria de estar viva, para expressar a devoção que ela tem pelo Criador, tá? Então a rotina sagrada basicamente é isso. Mas o que é a rotina sagrada, Lucas? Pode ser muitas coisas. Eu não gosto de definir muito, porque senão as pessoas se apegam à definição que eu dei. Mas é basicamente tudo aquilo que você fizer com a intenção de glorificar a Deus, por devoção a Deus e por amor a Deus, por ele ser o seu Criador, isso vai ser uma rotina sagrada. Então, para cada uma, a rotina sagrada basicamente é o que te conecta com a verdade de Deus. Isso, é algo que é sagrado e que você claramente tem uma intenção consciente de devoção. Sim, sem barganha. Sem barganha, você não faz aquilo por vantagem própria, você não faz aquilo como uma obrigação ou só como um dever, mas você faz com a alegria de uma devoção. Você faz simplesmente porque você quer retornar para Deus algo que você recebeu por gratidão. Sim, se você é uma pessoa que não frequenta uma religião e vai entregar sopa de madrugada debaixo do viaduto, é uma rotina sagrada. Se você separa um tempo para você ajudar uma pessoa que você gosta, um amigo, um familiar, isso pode ser uma rotina sagrada também, depende da intenção. Sim. A rotina de autocuidado, ela é tudo aquilo que você faz no seu dia a dia para você cuidar de você, porque você sabe que Deus te ama. Você não cuida de você porque você se acha o máximo, porque você tem autoestima e porque você merece. Você não cuida de você por causa disso. Você cuida de você porque Deus te ama. É drasticamente diferente desses movimentos de empoderamento social moderno, onde fala que você tem que ter amor próprio. Tá, tudo bem, mas da onde surge o amor próprio? O amor próprio surge da consciência de que Deus me ama de maneira incondicional, de maneira imerecida. Quando eu compreendo que Deus me ama de maneira incondicional,
incondicional. Não importa o que eu faça. Não importa que condição de vida eu esteja vivendo. Ele me ama. Não importa se eu mereço ou não. Deus me ama no meu erro. Se eu consigo entender isso, que não importa o que eu faça, Deus continua me amando, eu consigo entender a infinitude da fonte. Tá. Quão infinita é. A gente, na verdade, não consegue entender. A gente consegue começar a compreender a grandeza da infinitude, que é impossível de compreender. Mas é possível de sentir, né, Lucas? É possível de sentir a infinitude, e isso vai gerar um estado de embasbacamento. Não sei nem se existe essa palavra. Acho que faz muitos anos que eu não falo essa palavra. Embasbacamento, onde a pessoa ela fica em choque nesse estado de embasbacamento e ela não consegue fazer outra coisa exceto algo devocional. Então, esse estado de choque com aquilo que é infinito, que ela não consegue entender, não consegue compreender, porque é um mistério, é esse estado devocional quando você entra em contato com o sagrado. Quando você sente isso, você pode praticar a rotina de autocuidado, porque Deus te ama nessa infinitude dele. E aí você se cuida, porque Deus ama você em todas as suas imperfeições. A rotina sagrada e a rotina de autocuidado são duas rotinas sinérgicas para a mulher ativar a feminilidade dela. Isso faz com que ela consiga desarmar a energia masculina de combate nela e ela fica num estado de pura feminilidade. O processo de maturação da mulher acontece num vetor direcional do espiritual para o material. O que significa isso é que ela vai precisar lidar primeiro com a espiritualidade, depois com a intelectualidade, depois com a afetividade dela e depois com a materialidade. O homem é o contrário. Ele vai ter que lidar primeiro com a materialidade. Isso significa que o processo de desenvolvimento masculino, a primeira coisa que ele precisa fazer é dominar a matéria. E é por isso que uma das primeiras coisas mais importantes para o homem é desenvolver força. Só que a gente tem Pensei que fosse a ambição. Não. Força física e disciplina. Porque ele não consegue manifestar a ambição na vida dele se ele não tem força física e disciplina. Então a força física é um requisito para a ambição. A força física e a ambição é um requisito para a liderança, que é o terceiro virtude. A força física, a ambição e a liderança é um requisito para a honra. A honra não vale nada se o homem não tem força, não tem ambição e não tem liderança. Não existe. Não existe. Não adianta ele ter honra se ele é um fraco. Sim. Então o homem ele tem que ser muito forte na sua masculinidade para a honra dele ter valor. Senão não tem valor. Só que a gente tem uma diferença muito grande aqui, talvez até uma bênção que Deus dá para as mulheres, que é diferente dos homens. Tá? As mulheres elas começam um pouco na frente no processo de amadurecimento. E às vezes o preço que as mulheres pagam numa degeneração, numa corrupção é mais grave por causa disso. Porque elas começam com algumas vantagens espirituais que os homens não começam. Eu vou explicar. É como se fosse a desonra de Deus. Quando você dessacra o presente que Deus te deu e você começou na frente, faz muito sentido. Você cai, a sua queda é maior. E o que a gente vê na sociedade moderna é uma queda das mulheres. O sofrimento feminino tá mais agudo do que o masculino, porque existe uma dessacralização dessa primeira graça que Deus incute nas mulheres. Então, o primeiro estágio de desenvolvimento feminino é a graciosidade. A graciosidade, ela é recebida, ela não é merecida, ela é dada. Então, nasceu mulher, nasceu com graciosidade. Essa é a primeira virtude feminina. Isso significa que as mulheres começam um passo de maturidade na frente dos homens. Alguém tem dúvida disso? Eu não. Desculpa. Ninguém tem dúvida disso. É muito claro quando você tem, às vezes, irmão e irmã gêmeos. Você tem um processo de amadurecimento dos dois. Você vai ver como a menina, ela amadurece antes. Ela desponta. Ela amadurece antes do que o irmão gêmeo, tá? Isso é muito, muito fácil de ver. O que precisa acontecer na primeira etapa da jornada do homem? Ele começa a perceber que ele é um zero à esquerda, que ele não tem valor nenhum para a sociedade. A sociedade não tem respeito nenhum por um homem novo. Zero. Não respeita o homem novo, né? Por isso mesmo que os homens novos são alistados e vão pra guerra pra ser bucha de canhão. Porque dentre todas as vidas da sociedade, a que vale menos é o homem adulto mais jovem. O que a gente tem dentro do processo do homem é de conquista. A mulher, ela é mantenedora e o homem é conquistador. Como função metafísica e espiritual. Dentro desse vetor de amadurecimento, então a gente tem que acelerar o processo de autoconhecimento do homem, ele se tornar um grande conquistador. No bom sentido, tá? Nós estamos falando aqui de vetor de amadurecimento espiritual e de virtudes. A mulher, ela tem que se tornar uma ótima gestora, uma ótima mantenedora. A virtude principal da manutenção é a dignidade. A virtude principal da conquista é a coragem. Então o homem, a primeira etapa dele vai ser desenvolver força física e disciplina do hábito. Enquanto ele não desenvolve força física e disciplina do hábito, ele não tem respeito na sociedade nem dos outros homens. Por isso que vocês indicam luta, arte marcial, pro cara ir lá levar uma porrada e ter que
Dar mais porrada pra ele ter força. Aprender a deixar de ser sensível. Essa primeira etapa, então, é a força física e a disciplina do hábito. O segundo nível da mulher também é dado. Só que esse dado é a partir do momento que ela ativou e se preparou para receber o presente, tá? Porque isso é uma coisa que é muito interessante, eu nunca expliquei em outros lugares. A mulher que se acha autossuficiente, a mulher que é cheia de si, ela não recebe essa próxima dádiva. Se a gente fosse autossuficiente, Deus não teria feito o homem e a mulher. Exato. Essa próxima virtude matriarcal é dada por Deus quando a mulher cumpre certos requisitos de rendição e devoção. Que é qual? Elegância. Quando ela consegue não reagir emocionalmente, quando ela consegue se abster de ter que controlar ou de ter que manipular, quando ela cria uma intenção verdadeira de harmonizar conflitos sociais ao redor dela, ela valoriza a paz, de verdade. Ela recebe a bênção da elegância, ela se torna uma mulher elegante. Olha que interessante, ela começou a intencionar a paz nos ambientes sociais que ela convive. A mulher, ela tem uma fortíssima tendência relacional. As mulheres priorizam muito relacionamento e qualidade relacional, tá? Só que aquela mulher que é intrigueira, que é fofoqueira, que gosta de barraco, que gosta de conflito, que gosta de botar fogo no circo, essa mulher, ela nunca recebe a dádiva e a bênção da elegância. Ela nunca é vista. Ela nunca tá em paz. Então, ela precisa primeiro desejar e ansiar pela paz. Quando ela anseia e deseja pela paz, Deus abençoa ela com elegância. Ela recebe. Isso faz com que ela ganhe certos poderes de persuasão e de convencimento para pacificar corações. A paz é uma das principais desejos de um marido. Sim, é o que você diz, né? O que o homem mais quer, paz no casamento. Paz no casamento. Então, olha como tem uma congruência. Quando você começa a servir a Deus e você é agraciada porque você escolheu a paz, sim, você já está se preparando para receber um marido. Verdade. Só que você nem está intencionando o marido, só que você está sendo preparada para. Porque no momento que você é uma mulher que anseia e gosta da paz, você está se tornando similar a muitos homens de bem que quando entram no matrimônio, eles querem paz. Sim. Se você é familiar com a paz, você gosta da paz na sua vida, é extremamente congruente você estar com um homem de bem, um patriarca, um homem honrado, porque você gosta da paz assim como ele. Então a elegância, essa capacidade de apaziguar corações, tá? E a gente tem um próximo nível de conquista do homem que é ambição. Ambição é força e disciplina do hábito direcionada. Que nada tem a ver com ganância. Nada tem a ver com ganância. Ambição é eu quero ser um homem melhor hoje do que eu fui ontem. Sim. Ganância eu quero ter, tá? Então, ambição é eu vou direcionar minha força e minha disciplina para me construir, para me lapidar como um combatente, como um conquistador melhor amanhã do que eu fui hoje. Ambição é isso. Eu quero me transformar num homem melhor, eu vou usar minha força e minha disciplina do hábito para isso. Ele é ambicioso, tá? Um homem ambicioso é um homem de Deus. A ambição é uma virtude. A ganância é uma corrupção de alma, é um vício. E a mulher, por exemplo, né, que tem uma rotina mais puxada que a do homem, né? A gente tá falando de rotina sagrada, de autocuidado, e o nosso foco é a rotina da matriarca e do patriarca. Suponhamos que é uma mulher que tem uma rotina de trabalho mais puxada que a do homem. Como que a gente pode administrar isso? Essa situação que você exemplificou, ela não é o ideal, né? Mesmo mas porque acontece, né? Acontece. A questão é o seguinte, eu acho que é muito importante o marido ter a preocupação de o quanto antes ele conseguir libertar a esposa dele desses fardos que não tem a ver com a função dela de mantenedora, tá? Então assim, a esposa ficar carregando caixa numa empresa de logística, uma coisa que tá disfuncional, na minha visão. A primeira coisa que eu teria de preocupação se eu fosse esse marido é, cara, quando que eu vou conseguir falar pra minha esposa fazer um trabalho mais leve? Porque no momento que eu faço minha esposa, ela precisa fazer esse trabalho pesado, eu tô tirando ela totalmente da feminilidade dela. Isso tá fazendo com que o nosso casamento seja muito pouco sinérgico. O potencial do casamento não desperta. Porque se todo dia ela sai cedo pra levantar caixa e volta, ela vai voltar morta, super cansada. A capacidade dela aconselhar, cuidar, auxiliar, vai ser mínima. Porque ela tem que cuidar dela. Ela vai estar destruída numa vida dessa. E ainda ela olha pro lado e vê o marido levando uma vida mais tranquila, com mais qualidade de vida, a probabilidade dela perder a admiração e o respeito por esse homem é absurda. Eu não tô falando isso pra criar uma guerra do sexo, pelo contrário, porque eu sou totalmente a favor da união. Eu quero que as mulheres entendam os homens entendam as mulheres. Fica mais fácil quando você entende as competências de cada um, né? E isso é uma coisa que é importante, que assim, a mulher ela só consegue despertar o seu potencial maior quando ela se sente protegida. Isso significa que é função do marido proteger a esposa para ela ganhar liberdade. Se você colocar a sua esposa na linha de frente, tipo, a gente tem que dividir tudo 50-50. Cara, você não vai ter uma esposa. Você não sabe como é a experiência de ter uma esposa se você não protegê-la. Você só vai saber o que é ter uma esposa de verdade se você for protetor
e provedor. Porque daí, quando você protege e provê pra sua esposa, aí você vai conhecer a natureza feminina dela real, quando ela se sente protegida. E quando não seguem as rotinas, degringola. Degringola totalmente, porque cada um tá em funções que não são da sua natureza, tanto fisiológica quanto psíquica, que é mais importante assim. Eu não tô querendo dar uma ênfase na biologia, pelo contrário, nós estamos falando de psique. Sim. A ênfase Total. de fúria e de afetividade, de sensibilidade, nós estamos falando de polaridades da psique. A mulher que ela trabalha fora e ganha mais que o homem, ela tem um êxito ali no fim do mês que ela consegue gerar mais receita e trazer para casa. Como que a gente pode administrar a rotina financeira desse casal, por exemplo? Quando a gente fala de um namorado ou se a gente fala de noivo, é importante observar qual fase do ciclo esse homem tá? Porque um homem muito bem aconselhado e assessorado por uma esposa amorosa, ele tem um potencial de explodir financeiramente, de despontar num curto espaço de tempo. Só que ela precisa ocupar a função de aconselhadora, tá? E ela vai tirando o pé, ao mesmo tempo que ela vai transferindo a responsabilidade do provimento para ele, e ele ocupando esse espaço, ele começa a prosperar cada vez mais por causa do conselho dela. Se essa parceria não acontece e ela não se posiciona como aconselhadora, esse casal invariavelmente vai terminar. E o que vai acontecer é que quanto mais ela prosperar e mais dinheiro ela ganhar, menos homens ela vai ver como compatíveis com ela, porque o homem sempre vai ter que ganhar mais. Porque a mulher não consegue respeitar um homem que ganha menos do que ela. Não admira. Não admira. Não importa o que a gente fale, a realidade é diferente das hipóteses de lousa ou de filme de Hollywood ou da Disney. E quando é o contrário? A mulher que cuida da casa o dia inteiro e o marido que sai para lutar o dia inteiro, chega cansado do trabalho, sem paciência, qual rotina você indica para eles? Acho que aí a gente cai no caso um pouco mais clássico, mais tradicional, onde a ideia é o marido voltar sabendo que tá voltando pro lar, tá voltando pro ambiente seguro.